Pessoal, bom dia. Eu quero começar agradecendo a todos pela presença. A gente sabe o quanto é difícil hoje a gente conseguir um espaço na agenda de todo mundo, então quero começar agradecendo a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. É muito bom ter vocês aqui com a gente. É muito bom reunir pessoas conhecidas, né? Rostos conhecidos. A gente tantos anos discutindo aí o mercado de gás. Estava lembrando com o meu xará agora, Felipe Feres, que em 2019 a gente fez um evento lá no Rio de Janeiro, uma conversa sobre a lei do gás. Foi quando então PBR, hoje Eixos, começou a fazer essas discussões para o gás natural. A gente foi a origem da Gas Week, lá em 2019. Depois veio a pandemia e a gente começou a trabalhar a Gas Week de um formato híbrido, na verdade online, né? E a partir do ano passado a gente transformou a Gas Week em híbrida. A gente fez um evento em Brasília. O ministro Alexandre Silveira abriu o evento de Brasília. O senador Laércio, gentilmente, também esteve lá com a gente. Então, esse ano a gente entendeu que o mercado de gás tem desafios consideráveis e a gente tem muita pauta para discutir, e a gente resolveu transformar a Gas Week numa plataforma e não mais num evento. A partir desse ano, a Gas Week se transforma numa plataforma com eventos, newsletters, videocast, podcast, e uma série de conteúdos para a gente poder abraçar e conseguir discutir todas as pautas que a gente tem para discutir no ano para o mercado de gás. Não são poucas. Vocês vão notar no final do evento de hoje que muitas coisas vão acabar não vão ser discutidas, porque não vai dar tempo de discutir tudo que precisa se discutir no gás. Mas a gente está na Eixos com o propósito de fazer cada vez mais a Gas Week se fortalecer para que seja um instrumento de todo o mercado, do legislativo, do governo, para que a gente troque ideias e consiga avançar para que o mercado tenha sustentabilidade cada vez melhor e mais. Então, essa é uma missão que a gente tem, de reduzir assimetrias de informação e promover debates e diálogos, o que a gente está fazendo aqui hoje com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela gentileza. A gente vai ver agora um vídeo dos nossos patrocinadores e vamos iniciar nosso evento. Obrigado. São os inconformados que movem o mundo. Sem eles, a roda ainda seria quadrada. A luz seria a vela. Recortes não existiriam. E é isso que move a Equinor. A buscar novas formas de energia, reduzir as emissões de carbono e investir cada vez mais no Brasil, com a certeza de que podemos fazer melhor. Equinor, energia para buscar o melhor. Por meio do nosso trabalho, geramos oportunidades para os nossos profissionais em um ambiente diverso, inovador e de excelência. Seguimos avançando e acompanhando as tendências de transformação no mundo, mas sem perdermos em vista os valores que nos trouxeram até aqui. A transição energética justa já faz parte da sua vida. Nesse passeio movido a gasolina carbono neutro, no gás mais limpo do seu fogão e no diesel mais sustentável que chega para cada vez mais gente. Com produtos que geram menos emissões, a Petrobras é líder na transição energética justa. E isso é bom para todo mundo. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Somos a TAG. Transportamos o gás natural que abastece cidades e indústrias em todo o Brasil. Nossa malha de transporte de gás é a mais extensa do país, com cerca de 4.500 quilômetros de gasodutos que percorrem 10 estados brasileiros. Transportar energia de forma segura por meio de soluções integradas de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável da sociedade é a nossa missão. Conheça a TAG. Antecipe os movimentos da política e da regulação com o Eixos Pro.
Fique por dentro das discussões no Congresso, governo e agências reguladoras com direito a briefings diários e alertas em tempo real direto de Brasília. Converse com políticos, autoridades e tomadores de decisão em encontros exclusivos para assinantes. Receba acesso VIP para eventos como a Gas Week, a maior plataforma para discussão sobre gás natural no país. Acesse eixos.com.br/eixospro e faça parte do maior clube de líderes de energia do Brasil. Eixos Pro. Tudo começa com informação. Eu vou chamar agora o Giovanni Olosch, que é sócio do escritório Matos Filho, para dar boas-vindas para a gente. Giovanni. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado que vocês vieram. Muito feliz de estar aqui. Primeiro evento de gás do ano, né? Grande evento de gás do ano. Vários amigos, várias pessoas que eu conheço há muito tempo, que trabalham com a indústria. Eu defendi minha dissertação de mestrado na USP sobre gás em 2005. E aí, naquela época, quando eu fiz essa defesa, logo depois eu pensei, errei o tema, porque ninguém falava de gás, né? A verdade é essa. Quando os clientes descobriam gás, era um problema, não era uma solução. Era um tema muito pouco discutido. Você tinha alguns projetos da Petrobras, obviamente, grandes para tentar viabilizar aí a nossa malha de transporte, mas você não via o tema inserido no contexto da sociedade, né? Que bom que as coisas mudaram, né? Então, agora o gás está inserido num tema muito maior, que é o tema da transição energética, né? É considerado o combustível aí da transição, né? Que vai ajudar na transição, fazer a ponte da transição. Obviamente, a gente tem objetivos de curto e médio prazo com gás natural. A gente sabe substituir o carvão, estabilizar a rede na produção de energia, melhorar a nossa matriz energética, né, como um todo, né? Mas a gente tem visto muita inovação também no contexto da transição energética, né, e do setor de gás natural. Eu sempre tenho dito isso hoje nas minhas palestras. Deixa eu subir aqui, né? A gente tem que entender que transição energética é inovação tecnológica, tá? Existe um artigo, um economista austríaco, chama Joseph Schumpeter. Ele criou uma teoria econômica que chama ondas da inovação. E aí essa teoria econômica ela fala das diversas ondas da inovação na sociedade, passando por revolução industrial, chegando até as Big Techs, que teria acabado em 2020, e a partir de 2020 a gente começou a onda da inovação da sustentabilidade, né? Então, hoje, ele é um tema central no contexto global, né? Não era algo esperado. Engraçado isso, né? Uma vez que eu li sobre essa teoria, eu falei, nossa, isso deve ser algo novo, a pessoa inventou isso agora. Mas não, se vocês googlarem, vocês vão ver que desde 2010 há artigos falando que a partir de 2020 a gente ia ter essa fase da inovação tecnológica e sustentabilidade, né? Ligado também à questão da sustentabilidade e da inovação tecnológica, né, a gente vê diversas discussões sobre venture capital no setor de gás natural, né? Coisas que a gente vê ao redor do mundo, que a gente espera que chegue aqui no Brasil, né? Temas extremamente relevantes, né, sobre como capturar metano, por exemplo, na produção de gás natural, investimentos em diversas novas tecnologias, né? E a gente espera que esses temas também cheguem aqui. A gente espera que o nosso mercado financeiro, né, se alinhe cada vez mais à indústria de gás natural. E por que não, né, fazer um evento em São Paulo, né, o centro do nosso mercado financeiro, para atrelar a indústria do gás ao setor financeiro da economia do Brasil, né? Então, espero que a gente evolua no tema. Muito feliz com os convidados que estão aqui. Eu escrevi um artigo que vai ser publicado que eu falo que eu espero que o Brasil hoje é um destaque no surf. A gente usa esse termo Brazilian Storm, né, para os surfistas. Eu espero que a gente vire o Brazilian Storm do gás natural também, né, que a gente se destaque e que vocês todos sejam parte disso e nós também, tá? Então, muito obrigado a vocês. A gente está muito feliz de ter vocês aqui, tá? Obrigado, Giovanni. O que você citou agora, Giovanni, é fundamental. Eu lembro também quando eu comecei a acompanhar o setor de óleo e gás, não vou dizer quando, mas, né, a descoberta de gás era sempre considerada uma tragédia, né? Oh, meu Deus, a gente encontrou gás e agora? Devolve isso aí, porque, né, então,
Hoje você vê a potencialidade que o gás tem. E a ideia justamente da gente fazer o evento em São Paulo é para tentar essa proximidade com o mercado financeiro também. Mostrar que o setor de gás é um setor que está aí pujante e que tem uma possibilidade de atração de capital muito grande. Então, é bem isso mesmo que a gente está tentando. A gente vai fazer agora a nossa primeira mesa. A gente acabou fazendo uma inversão aqui dos painéis, mas a gente vai fazer 2 painéis de 1 hora para discutir os desafios para o mercado de gás em 2025. O nosso tema macro é justamente desafios legais e regulatórios para o setor de gás natural em 2025. A gente vai começar com o setor de distribuição e de transporte de gás, na nossa primeira mesa. No nosso primeiro painel, então, eu vou convidar o Alessandro Menezes, diretor de regulação da Naturgy. Com vontade, por favor. O Eric Portela, CEO da NTS. O Eric está vindo ali para se juntar a gente. O Ovidio Quintana, que é diretor comercial e regulatório da TAG. E o meu xará, Felipe Feres, que é sócio do Matos Filho. Vamos sentar, gente? Legal. Queria começar esse bate-papo falando um pouquinho da visão de cada um de vocês sobre os principais desafios para o setor que vocês atuam. A gente tem 2 transportadoras de gás e uma distribuidora de gás aqui na mesa com a gente agora. Entender e um escritório de advocacia. Entender como é que vocês enxergam esses desafios. O ano tem muitas pautas para o gás. A gente tem aí uma agenda regulatória para a ANP que é extensa. A gente tem discussões no âmbito do Ministério, discussões dentro do Legislativo. Provavelmente vamos ter aí o Progás, que o senador anunciou para a gente agora. Queria começar com você, Feres. Quais são os desafios que você enxerga como fundamentais? Quais são as lutas que a gente precisa travar esse ano no setor de gás? Eu brinco sempre que a gente tem que escolher, né? Não dá para travar todas as batalhas. Então, quais as batalhas vocês vão escolher para esse ano? Bom, eu não escolho batalha. Quem escolhe batalha são os clientes, né? Eu só falo se dá para ganhar ou não. Falando de distribuição e transporte, né? Eu acho que o desafio da distribuição ele é o mesmo desde lá de trás, 2015, 2016, quando começou a discutir a nova lei do gás, né? Que é justamente destravar o mercado livre. Então, a gente discutiu muito sobre a harmonização das legislações estaduais, né? Artigo 25, lembrando da Constituição. Foi discutido se deveria haver a mesma regra na lei do gás para todos os estados, para você ter, né, mesmas regras. Mas, felizmente ou infelizmente, dependendo da visão, a lei do gás atribuiu para os estados determinar quais são os volumes mínimos para migração, além de outras regras. O que eu posso testemunhar aqui eu venho já últimos 4 anos ajudando clientes na migração e essa falta de harmonização ela dificulta muito. Então, quase que, se você, mal comparando, né, se você nasce na Suíça, você tem uma perspectiva, se você nasce em um país subdesenvolvido é outro. Então, é mais ou menos, se a sua indústria está em São Paulo, é uma coisa, se a indústria está em outro estado que não é pró-migração, é um cenário totalmente diferente. Isso foi alertado lá atrás, né? Se a gente não tivesse uma mesma regra nos estados, você ia acabar criando essa assimetria. Isso está acontecendo hoje no Brasil, né? Então, São Paulo fez o dever de casa, né? Não tem volume mínimo, retirou aquela trava de cumprimento do contrato até o final, e está havendo muita migração, né? Alguns estados do Nordeste, como o Sergipe, muito bem falado. Agora, outros estados simplesmente não querem a migração. Então, você tem grandes indústrias, principalmente no Norte e Nordeste, que querem migrar. Como o Giovanni falou, o gás está no contexto da transição energética, então muitos até precisam migrar, né, para o gás natural,
para até dar o outro passo, que seria hidrogênio verde, mas isso é uma pauta mais lá para frente, e não conseguem. Então, a falta de harmonia é um grande desafio. Muitos estados, muitas distribuidoras trabalham contra. A gente começou a ver agora também como lidar com a taxa de fiscalização. Então, em São Paulo, é uma taxa relativamente pequena, mas existem estados que cobram 2,5% do faturamento do comercializador. Então, isso gera muito custo para a migração. Então, essa falta de harmonia entre as regras, ela está causando problema, sim. Inclusive, tem um cliente que migrou e desistiu. Tamanha foi o jogo contra ali para a migração. Estados estão tentando agora regular, né? Eu falei para alguns de vocês, inclusive o small scale. Então, tem estado que está tentando incluir no contrato de concessão, na legislação estadual, requisitos para um distribuidor de GNL vender GNL dentro do estado, né? Então, isso também é muito ruim. Então, infelizmente, a gente deixou essa discussão para frente e o problema está acontecendo. Então, na distribuição é esse. Também, quando o cliente migra, né? Você sai de um ambiente, vamos dizer, você só lida com um player, você acaba lidando potencialmente com 4, 5 contratos. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, um cliente quer migrar, né, tem que lidar com o transportador, tem que ligar com o distribuidor, tem que lidar com o comercializador, tem um acordo operacional também que o comercializador faz com a distribuidora. Então, é um ambiente complexo de navegar, porque uma coisa é você ter que lidar só com a distribuidora, ambiente regulado, tarifa regulada, e você vai para um ambiente totalmente, por enquanto, sendo construído. Então, também tem essa certeza. E na parte de transporte, só para concluir, eu acho que é a agenda regulatória, né? Está muito atrasada, a resolução 15 de tarifa ela tem que ser revisada o quanto antes, né? O decreto do gás para empregar criou uma regra de transição lá no finalzinho para tentar destravar um pouco, né, os novos investimentos, etc., mas não é suficiente. A gente precisa revisar 15, vários conceitos também de verticalização também que estão na lei do gás. Então, acho que transporte é agenda regulatória e, ao mesmo tempo, dá segurança jurídica, né, para as transportadoras brasileiras, né? Lembrando que foram desinvestimentos, então, né, a NTS foi privatizada, a TAG foi privatizada, os contratos legados foram, né, de certa forma, comprados, então você precisa preservar o racional desses contratos, né, a taxa de retorno, etc. e tal. E para o futuro, né, preservar aqui mais ou menos o conceito e ver, junto com a agência, qual vai ser a melhor posição para remuneração. Então, por exemplo, você tem discussão sobre se para a revisão da base regulatória, né, se é o custo histórico, se é o valor de reposição. Então, esse tipo de coisa, você pode, dependendo dos resultados disso, você pode ter incentivo ou não para novos investimentos. O que a gente quer, naturalmente, é incentivar investimento. Então, foi feito agora, vocês vão comentar, né, a conexão física entre TAG e NTS, de pessoal agora do Nordeste vendendo gás para o Sudeste. Então, tem muita coisa boa para acontecer. Eu acho que a questão aqui é a agenda regulatória e construir essa agenda, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre o decreto no segundo painel, mas o decreto, em certa medida, é um pouco intervencionista, tirou um pouco de poder da ANP como regulador, né? Isso preocupa como advogado, mas é isso, segurança jurídica na agenda regulatória da ANP, na parte de transporte. Obrigado, Felipe. Vou passar agora para o Ovidio. Ovidio, tem um microfone aí do seu lado. Felipe já levantou a bola aí para você de algumas questões do transporte que são importantes para o ano. Como é que vocês estão vendo esses desafios? E, obviamente, a questão da revisão das tarifas das transportadoras é uma pauta fundamental para o setor inteiro esse ano. Como é que é o posicionamento de vocês hoje na TAG para esse tema também, Ovidio? Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer um gancho até com a fala inicial sobre o consumidor livre, né? Eu entendo que um propósito da nossa indústria, vou falar um pouco assim, transporte e distribuição, o propósito logístico é viabilizar o encontro das partes que têm o energético para vender e as que querem comprar. Então, nesse sentido, a gente tem que realmente atuar
como, tenho falado muito, como a internet do gás. E a gente tem que acabar com a figura do consumidor preso, primeiro, né, para ter o consumidor livre. E, realmente, a gente, por default, tem uma complexidade regulatória no DNA. Somos 27 agências para regular a mesma coisa. Transporte e distribuição são elos complementares. O Brasil, por todo um histórico e também como foi estabelecido na legislação, na própria Constituição, criam, parece que algo, ou levam algo para gerar algumas controvérsias, quando, na verdade, são indústrias siamesas, não podem conviver uma sem a outra, né? E a gente tem tentado ajudar muito nessa questão da simplificação e da harmonização boa, porque as regras operacionais que você falou, eu não consigo, no transporte, abrir o mercado sem compartilhar os sinais com a distribuição, compartilhar a informação. Nós, no transporte, não entregamos para o cliente final. Nós transferimos a custódia para a distribuição. Então, é uma coisa simples dessa indústria que se torna mais complexa no Brasil, que é o transporte conectar as fontes de suprimento para levar cardápio a todos os usuários e a distribuição conectar as demandas. E a gente fortalecer, acho que um dos grandes desafios que a gente tem é fortalecer um ambiente líquido para transações, tornar mais fácil a vida do usuário, simplificar, padronizar, harmonizar esses contratos cada vez mais e as regras de negócio para que possa ser um ambiente de click and buy. Então, a gente acredita muito nessa questão da liquidez e temos que trabalhar nisso e também tem muita pedagogia, porque identificar os pontos que nos unem, essas regras entre os reguladores tem que ser muito mais harmônicas, né? E é uma harmonização do bem, né? Não é invasão de competência, tal. Então, acho que vem crescendo o entendimento nesse sentido. A gente fala muito a respeito e vamos continuar nessa, que acho que é uma grande batalha que tem a ver com o propósito logístico da indústria. E dando um número para vocês, que eu até trouxe aqui, da quantidade de contratos que nós vimos assinando nesse ambiente de novo mercado, contratos de transporte com os agentes, em 22 foram cerca de 50, 23, 70, em 24, 220, e nós não terminamos, perdão, fevereiro ainda, e já estamos quase 200 contratos assinados, sendo que aproximadamente 50 ou 60 já foram com o uso da interconexão. Então, entender que não pode ser estar no Rio Grande do Sul ou no Ceará, mas você cria um ambiente de encontro e que as transações possam acontecer é fundamental. E a gente tem que simplificação, né, também tributária e regulatória, né? Esse ambiente líquido e virtual, é importante que a gente saia dessa... Eu tenho quase certeza, aliás, quase não, tenho certeza, que se a gente desse mais liberdade às transações, a própria arrecadação seria muito mais simples. Vocês não imaginam a quantidade de obrigações acessórias que a gente tem que fazer por trás de cada conhecimento de transporte. A vontade que dá, fazendo um disclaimer aqui, está sendo gravado, mas é parar de entregar tudo, que acho que ninguém vai reclamar, né? Porque é uma complexidade desnecessária. A gente tem medidor em toda a malha, podia estar ligado direto na Receita Federal, você fazer já um rateio dos tributos e já fazer o recolhimento, se é federal, estadual ou municipal, e você vai ter, inclusive, mais arrecadação e dar mais liberdade a transações. Então, essa questão de liquidez é fundamental. Sobre revisão tarifária, que é um desafio, que parece algo também de outro planeta, mas que tem referências internacionais e referências também em outros setores regulados do Brasil, a própria transmissão, o setor elétrico também, em alguns aspectos. Então, nada mais é que você fazer a avaliação dos ativos, aquilo que não foi depreciado ainda, os novos investimentos, e tem uma regra muito clara para a determinação da receita dos transportadores mediante o vencimento dos contratos e a alocação dos novos investimentos. A nossa grande preocupação não está nem na receita, que todo mundo foca, mas sim na correta alocação do denominador de capacidade. E aí eu faço um gancho, que é super importante. Esse ano tem leilão de reserva de capacidade. O volume que o sistema foi construído para poder oferecer essa segurança e disponibilidade para despacho termoelétrico, o sistema foi construído assim, sempre ofereceu segurança ao usuário. Recentemente, até o senador e o Marcelo, tivemos o caso de Sergipe, que estava sendo atendida pelo terminal, e tivemos um problema, houve um problema no terminal, né, por parte
das instalações ali offshore, e o gás não podia vir para a terra. E a térmica despachou com o gás do sistema. Então, conexão ao sistema é, antes de tudo, segurança de suprimento, flexibilidade e também oportunidade de competição do gás. Gás é mais barato, independente dos caminhos que a gente siga para tê-lo, depende de fundamento econômico de competição. E para ter competição tem que ter em conta possibilidade rápida de materialização das trocas. Então, para concluir essa questão do leilão de reserva de capacidade, o sistema de transporte é que nem uma linha de transmissão. Ele está ali para estar disponível, não necessariamente para ser usado. Ele tem que estar disponível quando o sistema necessita. Quando você faz um leilão de reserva de capacidade, você tem a alocação do fio de alta tensão. E para um leilão de termoelétrica a gás, você tem que ter a correta alocação também do sistema dutoviário, né? Isso os agentes geralmente querem contratar quando eles necessitam usar e pela média do uso. Mas o sistema está sempre, muita gente fala de ociosidade, confunde ociosidade com flexibilidade. Ociosidade até não existe, porque o duto está sempre cheio. Ele não funciona se não estiver cheio para que os fluxos aconteçam. E muitas vezes ele está operando no seu pico de capacidade, porque tem city gates que variam às vezes até 10 vezes durante o mesmo dia. Imagina quase 200 city gates operando, ou seja, 24/7, tem toda uma complexidade operacional por trás. Nosso centro de controle, por exemplo, monitora mais ou menos 100 mil pontos de leitura de instrumentação ao longo da malha. Trabalhando 24/7, são 16 bases operacionais e realmente o usuário não enxerga isso. Então, a correta alocação das térmicas nesse leilão, que responde por 50% da capacidade do sistema, é um ponto que nos preocupa bastante também. Legal, obrigado, Vídeo. Eric, obrigado por estar aqui com a gente. Como é que vocês hoje na NTS estão vendo esses desafios para o ano? Obviamente, também passando pela revisão tarifária que está em discussão na ANP. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu tenho que falar um pouquinho de história aqui do gás, né? A gente que está no gás há muito tempo passa por entender um pouco a história do gás, aquilo que você colocou na sua fala, que quando se encontrava gás, era ruim, né? Então como é que eu faço para ficar bom? Né? Então, passa muito pelo entendimento do que nós trabalhamos, e trabalhamos muito. O senador Laércio está aqui, né? Foi o pai da lei do gás, né? E ainda como deputado, né? O secretário também está aqui, ajudou ali no dia a dia. E como é que a gente faz o gás ficar bom? A gente começou a fazer o gás ficar bom exatamente quando a gente introduziu no Brasil uma lei do gás que não foi uma jabuticaba inventada aqui no Brasil. Ela foi inspirada na experiência europeia, que também passou pela mesma coisa, apesar de não terem produção própria, né? O que a experiência europeia mostrou há 30 anos atrás? Mostrou a introdução de um sistema chamado unbundling. E esse sistema unbundling, que era a criação de uma indústria própria de midstream sem bandeira de produção. Essa é a lógica do unbundling. A lei do gás se inspira nessa lógica para introduzir no Brasil a questão do unbundling. E essa lógica na Europa passou por 3 grandes ondas de revisão regulatória e nós não passamos por nenhuma. Aí começa a história, aí começa o desafio. A gente faz uma lei que era o desejo de consumo de qualquer regulador no iniciozinho da ANP, eu me recordo da ANP, no iniciozinho da ANP, ali em 1998, a gente tinha muita interação com a ANP, a leitura era: eu não tenho arcabouço regulatório, eu não tenho lei, né? Os advogados estão aqui, me corrijam se eu estiver falando bobagem. A lei do petróleo, ela diz assim: petróleo e gás, petróleo e gás. E o legislador só foi se dar conta disso 20 anos depois, graças ao senador Laércio, hoje senador Laércio, a gente tem uma lei do gás, né? E aí, eu me recordo, lá atrás na ANP, quando a ANP iniciou, se ela tivesse uma lei do gás na mão, né, como é que seria? Então, a gente perdeu ali uma oportunidade grande
de imediatamente após a lei do gás, a gente fazer o desdobramento regulatório. O desdobramento regulatório é muito importante. É muito importante no seguinte sentido: ele tem que olhar para a lei do gás, para essa nova realidade de unbundling, que é uma realidade de onde o produtor ele está no upstream e no downstream, mas não está no midstream. Isso é um fato, né? E esse desdobramento da lei do gás, aí houve um decreto na época, outro decreto hoje, e esses decretos eles vão aparecendo na falta do desdobramento. Esse é o fato, né? E a importância desse desdobramento se dá por quê? Primeiro, a questão do futuro. Você olhar o futuro e dar segurança para investimentos, né? Então, a gente tem ajudado bastante o regulador, já junto à nossa associação, contratamos notórios saberes externos e internos, o exemplo da FGV, para mostrar o modelo de cálculo de remuneratório futuro, que é um modelo que o setor elétrico brasileiro aprendeu nos últimos 20 anos, e, de alguma forma, os leilões de transmissão elétrica são muito competentes. Eles conseguem dar para o investidor uma lógica de médio e longo prazo para que ele entenda o comportamento do seu sistema remuneratório ao longo da depreciação do bem. Então, a gente vem ajudando o órgão regulador a fazer isso. A gente vem ajudando a dar o diagnóstico correto da RAMP 15. Qual é o diagnóstico da RAMP 15 hoje? Tem coisas boas, tem coisas ruins. As coisas boas que estão lá escritas são: vamos olhar as técnicas internacionais. Parece muito lógico, né? Quando o legislador escreve: observem as técnicas internacionais. Isso parece muito lógico, mas tem coisas ali que são muito antigas. O tratamento do curto prazo, por exemplo, era um tratamento do curto prazo associado a 2014, onde não havia unbundling. Onde não havia unbundling, qual era o tratamento do regulador de curto prazo? Impedir o crescimento do monopólio. Então, o tratamento hoje qual é? É incentivar investimentos. Então, a gente vê como muito grande o desafio é exatamente dar esse frame regulatório associado à lei do gás, né? Obviamente, tem muito trabalho a ser feito. Por outro lado, as transportadoras começaram a olhar e trabalhar o dia a dia da operação, né? Por um acaso, isso não tenha ocorrido com a velocidade que a gente deseja, começou efetivamente esse ano, vamos chamar assim, mas desde que a TAG, a NTS, TBG começaram na associação da ATEGAS, a gente vem olhando o dia a dia, a gente vem olhando o dinamismo do mercado, e a gente não deixou de trabalhar, apesar de preocupados com esse ponto. O que é não deixar de trabalhar? Não deixar de trabalhar é fazer um GASIG, por exemplo. Alguém imagina o Brasil sem o GASIG? Ou seja, a Rota 3 não conectada na malha, o gás ia chegar aonde? Hoje eu venho recebendo gás da Rota 3 em torno de 6, 7 milhões de metros cúbicos de gás. Vamos chegar rapidinho a 10 milhões. Esse gás da Rota 3 é o gás que, na matriz energética brasileira, vai substituir paulatinamente o gás importado, juntamente com o da Rota 5, que vai vir do projeto Raia. Então, a gente não deixou de trabalhar, a TAG não deixou de fazer os investimentos dela lá em cima, a TBG não deixou de olhar o investimento no Sul, que é tão importante. Nós não deixamos de trabalhar na interconexão em Cabiúnas. Pasmem, senhores e senhoras, Cabiúnas não havia interconexão entre TAG e NTS. Ué, como é que pode? Havia um Benjamin no meio do caminho, entre as duas tomadas, TAG e NTS. E aí você tinha que conversar com o Benjamin para botar, no nosso caso, a molécula para cima ou para baixo. Nós não deixamos de fazer isso, continuamos fazendo isso. Nós não deixamos de planejar a malha. Então, hoje, nós temos investimentos de dezenas de bilhões de reais. Investimentos esses que têm o propósito de desengargalamento da malha. E aí, desengargalar não é acompanhar crescimento de demanda. Desengargalar é atender a demanda atual. O que é desengargalar? As fontes se movem. Infelizmente, não se acha gás sempre no mesmo lugar. Então, o Brasil
ele teve uma importantíssima fonte durante 20 anos, que foi Bolívia, e essa fonte ela tem o seu começo, seu meio e seu fim. E essa fonte é natural, que se você acha uma fonte nacional, você tem a reposição pela fonte nacional. Isso não acontece só com gás, isso acontece com qualquer produto. O produto nacional, quem tem usa o que tem, quem não tem importa, ou eventualmente até complementa usando o que tem. Isso em qualquer produto. Então, nós temos uma grande benefício de ter uma Rota 3, de ter uma Rota 2, de ter uma Rota 1, de ter uma Rota 5, Sergipe, Águas Profundas. Esses benefícios que muitos países não têm, eu cito a Europa tem inveja de nós quando olha e fala assim, pô, os caras, quando acaba o gás da Bolívia, eles vão lá e descobrem gás, e eles têm produção nacional. Ora, como é que essa produção nacional chega no lugar certo? E qual é o lugar certo? Se não o mercado maduro, ora abastecido por gás importado. Então, nós não deixamos de trabalhar, criamos os projetos de desengargalamento do setor de gás. Esses projetos somam mais de 10 bilhões de reais. O que está faltando? Muitos de nós já conseguimos autorização de construção, autorização, obviamente, antes da autorização de construção, autorização do órgão ambiental local ou até do IBAMA, dá um trabalho danado. Investimos nisso, mas está faltando sempre ali o frame regulatório. Está faltando, por exemplo, a definição do modelo de WOC daqui para frente. Então, tem uma hora que tem um limite, né? E o investidor para e fala, bom, tá bom, e agora? O que a gente faz? Aí, fazendo justiça, a gente tem conversado bastante com o governo federal, conversado bastante com a ANP, e há o reconhecimento desse trabalho. Acho que o que culminou no reconhecimento desse trabalho foi o relatório do gás para empregar. E o decreto, esse último agora, que estabeleceu ali um período transitório com regras para remuneração do capital próprio, remuneração do capital de terceiros, dentro do ciclo de 5 anos. Então, a gente está avançando? Tá, mas tem muito o que fazer. No que tange a revisão tarifária, eu faço eco aqui com as palavras do meu colega Ovidio. A gente tem que fazer o diagnóstico correto. Então, e para quê? Para atacar o problema, a causa raiz. Tá? A gente tem hoje técnicas internacionais e de conhecido saber. A RAMP 15 fala sobre isso, fala em utilizar padrões internacionais, padrões auditáveis, padrões de referência mundial, e nós, porém, temos um mecanismo que o padrão de referência mundial não vai nos ajudar, porque não é contábil. Que mecanismo é esse? De contratação volumétrica. A contabilidade, nessa hora, não vai nos ajudar. Nós temos que entender a origem de toda a malha brasileira, entender a relação dela com o despacho termoelétrico, entender a consequência disso na indústria, a consequência disso no despacho, a consequência disso na necessidade de se despachar uma térmica em 1h30, intradiária, agora independentemente do verão e do inverno, para que a gente possa estabelecer uma contratação nossa, para que vai pesar muito, muito forte na tarifa, para que a gente não tenha uma desestabilização tarifária para a indústria lá na frente. Aí é a causa raiz. Essa sapiência, ela é muito peculiar da realidade local do país. Aí as técnicas internacionais contábeis não vão nos ajudar. A gente tem que sentar e olhar um país essencialmente hidráulico, que já passou por apagões e já criou um mecanismo de defesa termoelétrico para isso. Em um momento, esse mecanismo visava a falta de capacidade, em outro momento, esse mecanismo visa a falta de frequência. A gente nunca vai deixar de contar com esse botãozinho, que eu brinco que é o botãozinho de emergência. Se aperta esse botãozinho, aparece uma térmica que tem várias fontes conectadas, ela despacha e resolve o problema. Seja ele, no começo do século, um problema associado à capacidade,
falta de água, seja ele hoje um outro problema. É um problema associado à falta de frequência, necessidade de você ter ali uma estabilização para a intermitência. Então, esse mecanismo funciona. Agora, após o término dos contratos de longo prazo termoelétricos, esse mecanismo tem que ser estudado e mantido. Por quê? Porque ele depende de toda uma cadeia produtiva. Ele depende de quê? Do que o ouvinte colocou muito bem, que é um volume associado a térmicas, à disponibilidade máxima do sistema de midstream. O sistema de midstream se recompôs ou se dimensionou para esse volume térmico estar ali a qualquer momento. Agora, o que nós estamos fazendo nos nossos investimentos é manter isso e desengargalar a malha, porque as fontes mudaram de lugar. Porém, as entregas continuam iguais. E como é que a gente estabelece isso? Porque a nossa receita vai cair com a nossa depreciação. Porém, a tarifa pode subir. E subir por quê? Porque, de alguma forma, a gente desestabiliza esse mecanismo associado à contratação firme térmica à contratação não firme térmica. Aí está o problema. O problema não está em usar ou não usar uma técnica internacionalmente conhecida. Aí, os países europeus, os americanos, até mesmo o setor elétrico brasileiro, tem muito a nos ensinar. Contabilidade. Agora, na questão volumétrica, não. A gente vai ter que entender o sistema, o botão, como ele foi criado, e como a gente quer manter esse botão para que a indústria não pague a conta. Esses, para mim, são os dois grandes desafios. Legal. Obrigado, Eric. Alessandro, vou passar para você agora. Temos aqui o escritório de advocacia, duas transportadoras e a visão agora de uma distribuidora de gás. Como é que vocês enxergam esses desafios aí para 2025? Obrigado, Felipe. Bom, antes de qualquer coisa, queria parabenizar o Matos Filho pela abertura desse espaço, para que a gente possa debater e discutir. O grupo Eixo, por estar viabilizando isso e gerando esse encontro. Estou muito feliz em estar aqui, nervoso um pouco, obviamente, mas feliz em estar aqui nesse encontro, debatendo com fique pessoas... tranquilo, estamos entre amigos, fique tranquilo. Não, claro, o Felipe deixa muita vontade, muito tranquilo. Mas brincadeiras à parte, né, queria dar um bom dia a todos, na pessoa do senador Laércio, eu saúdo a todos. Senador, externalizo a minha admiração por sua pessoa, pelo trabalho que o senhor faz em prol do segmento e em prol do nosso Brasil. Estou aqui hoje revendo algumas pessoas que há muito tempo eu não via, e eu posso citar Marcelo Menezes, que peleou comigo durante alguns anos, evitando que a crise internacional afetasse Rio de Janeiro, afetasse Sergipe, e que a gente conseguiu manter preços de gás competitivos nesses estados. E aí agora a gente começa a enfrentar os temas trazidos pelo Matos Filho, para debate. E aí, gente, na última vez que eu tive a oportunidade de falar em público, eu citei o exemplo do copo d'água e eu gostaria de voltar a fazê-lo. Por que o copo está cheio? Ou por que o copo está vazio? Não, senhores. A lei do gás, ela tem 4 anos, Eric. 4 anos. Anteriormente, a gente tinha uma anterior lei do gás que tinha lá de 2009, se eu não estou enganado. Não é isso? Foi quando eu comecei a tentar caminhar um pouquinho por esse caminho. E quanto que nós tivemos de evolução nos últimos 15 anos, 20 anos? E aí, de repente, eu ouço aqui falar de alguns estados que estão apoiando o Mercado Livre e outros estados não foram citados. A Naturgy, ela tem ativos aqui em São Paulo e ativos no Rio de Janeiro, atividade de distribuição. Falando de distribuição, é importante a gente citar que desde 97 foram investidos 12 bilhões de reais. Que nós temos hoje uma carteira de um pouco mais de 1 milhão de clientes e nós atendemos, Felipe, a 3 milhões de pessoas. Então, há um compromisso muito grande com o que a gente chama de mercado cativo, com essas pessoas que a gente precisa ter responsabilidade. Essas pessoas que não têm, muitas das vezes, uma associação que a defenda.
que não tem um histórico renomado, que assim faça um trabalho, mas que elas podem ser muito afetadas, dependendo do modelo que venha a ser adotado. Realmente, Ovídio, são coisas complicadas. Nós temos, na lei, no arcabouço jurídico do gás, uma regulação federal e algumas regulamentações estaduais. Mas foi assim que a Constituição quis, gente. É isso. O artigo 25 diz que compete ao Estado a exploração do serviço de distribuição ou mais. Ele fala a utilização do serviço local de gás canalizado. Ele fala em serviço local. A hierarquia entre normas, a hierarquia entre agências, não há. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a competência estadual seria privativa para os serviços de movimentação, vou nem falar de distribuição, para movimentação de gás canalizado em âmbito local, a competência estadual privativa, e para o que couber, a competência federal seria residual. É um caminho. E nesse caminho, sim, compete ao Estado decidir o que é competência, o que é serviço local de distribuição, podendo ter uma visão mais abrangente ou mais restritiva. Mais abrangente seria entender que a comercialização faz parte do âmbito da movimentação do gás, e restritiva entendendo que é só a movimentação da molécula. E aí voltamos, né, à história do copo. Citando no Rio de Janeiro, tenho muito orgulho em falar que no ano passado, o Rio de Janeiro implementou o modelo do custo industrial, que foi um sucesso, Felipe. Foi um sucesso e temos muito trabalho a fazer, né? Realmente, ainda temos muito trabalho, mas foi um sucesso. É um modelo que não é rígido, é um modelo que o regulador se propôs a rever ao final de um ano e aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado. E esse modelo só saiu por conta de uma integração entre os agentes. É o que a gente chama de harmonização, né? E nesse sentido, eu queria destacar a participação da Firjan, na pessoa da Karina aqui presente. A Firjan teve uma participação muito efetiva, assim como o IBP, na pessoa da Silvi, aqui também presente, que teve uma participação muito efetiva. Essas pessoas sentaram-se à mesa, junto com o distribuidor, junto com alguns agentes de mercado, e nós compartilhamos as nossas dores, entendendo qual seria o melhor remédio. Né? Porque, às vezes, o remédio pode ter um efeito colateral muito, muito ruim, perverso para o outro. E quando a gente compartilha as dores, a gente busca o melhor entendimento, e assim foi feito. Para 2025, a gente tem no próximo dia 28 um julgamento na Agência do Rio de Janeiro que vai prever o custo de termoelétrico. É mais um passo de harmonização. Só que essa harmonização eu estou falando no aspecto regulatório. E como é que fica, Eric? Me ajuda. Como é que fica no âmbito, essa harmonização no âmbito operacional? Será que a gente consegue carregar 1 milhão de metros cúbicos, 1.200.000, 1.500.000 dia, e fazer essa movimentação em 1h20, 1h30, como diz o Operador Nacional do Sistema? Será que os agentes brasileiros não poderiam entender como funciona toda a cadeia, toda a indústria, e buscar, aí sim, uma harmonização efetiva, não só regulatória, não só legal, mas uma regulação prática? No Rio de Janeiro, como em São Paulo, ainda a gente está buscando, para o segmento industrial, que vai ser expandido a todos, um acordo operacional. Eu tenho dúvidas, por exemplo, enquanto distribuidora, quais são as consequências, quais são os impactos que eu tenho ao receber um gás desconforme. Porque quando o cliente é livre, eu não tenho contato com o carregador, ou não deveria ter contrato com o carregador. E aí ele diz: Ali, fica tranquilo, porque eu, como distribuidora, vou estar te garantindo que o gás está conforme. Eu faço esse primeiro juízo. É verdade. Mas existe alguma previsão legal para isso? Algum instrumento celebrado prevê isso? Ainda não. Então nós precisamos avançar. Bom, mas e o copo, né? O que o copo tem a ver com isso?
Felipe, no Rio de Janeiro hoje nós temos 1.700.000 metros cúbicos dias no Mercado Livre. Desculpa, 1.700.000. Isso é maior do que a maioria dos estados, do consumo cativo da maioria dos estados. E a gente olha para São Paulo, e São Paulo não tem marco mínimo, né? Não tem piso para migração. Muito importante isso. E aí? Aí nós vamos enfrentar o tema no Rio de Janeiro. A agência reguladora já disse de forma muito clara, expressa, que na visão da agência, o consumo mínimo deveria ser 10.000 metros cúbicos. Importante. Quando você vai no artigo 2º, se eu não estou enganado, no artigo 2º da criação da ZEP, que foi a lei que instituiu a agência reguladora, o artigo diz que compete ao regulador promover, zelar para o cumprimento do contrato de concessão. Eu fui advogado um dia, não sou mais, né? Mas, a contrário do senso, eu posso dizer que se compete alguém zelar, se alguém não pode revogar, alterar. Então, o contrato diz que para o cliente ser livre, ele precisa ter um consumo mínimo de 100.000 metros cúbicos. Perfeito. O que precisamos fazer agora? Uma harmonização. Precisamos que o Estado e a ANAT hoje sentem-se à mesa e editem contrato de concessão. Isso está em passos para acontecer. Então, senhores, a mensagem é, olha, me perdoem. Vamos agradecer. O mercado está acontecendo. O Mercado Livre já é uma realidade. Nós temos no Rio de Janeiro um volume no Mercado Livre superior à maioria dos estados da nossa nação. Nós temos em São Paulo, que é o maior mercado do Brasil, um marco regulatório que não prevê mínimo. E nós precisamos estar organizados, harmonicamente falando, para que quando nós chegarmos a um patamar de ter todos os clientes livres, que não existe o vídeo tal do cliente preso, não é isso que você citou? É verdade. Não tenhamos problemas operacionais. Nós analisamos contratos, nós olhamos a movimentação de gás. Mas nós precisamos ter conhecimento também de toda a estrutura tributária que precisa ser feito e o que acontece quando esse cliente está no Mercado Livre. Como que uma distribuidora, ao deixar de emitir a tal conta de fornecimento de gás e emitir uma conta, uma fatura de movimentação de molécula, prestando apenas um serviço de movimentação de molécula, o que ela precisa lastrear esse documento fiscal? Ela precisa da fatura de venda. Ela precisa, por exemplo, eu preciso colocar na minha nota fiscal de movimentação de gás o hash code da fatura de venda. Poxa, gente, mas o supridor tem um contrato que prevê confidencialidade a essa fatura. Ele não pode me entregar. É verdade. Como é que eu faço isso, então? Não fatura o cliente? Não, supridor, então eu vou ter acesso à tua nota fiscal. Não, você não pode, porque você figura como comprador de gás também. Ô, céus! Ué, mas os meus contratos são públicos, a ANP garante publicidade. Por que o do contrato do Mercado Livre não pode ser? Ah, não, porque aí não é o mercado não regulado. Ah, eu entendo. Eu entendo. E como é que a gente consegue harmonizar isso? Então, realmente, como maior desafio, eu tenho que precisamos ter uma harmonização legal entre a União e os estados, porque compete aos estados o serviço de movimentação de gás local. Precisamos ter uma harmonização entre todos os agentes, e aí leia-se carregador, transportador, distribuidor e cliente, para que a gente possa desenvolver ainda mais esse mercado. E por fim, o Eric tocou um ponto que ele é vital, que é o tal do volume versus receita requerida, né? Me perdoem aí a todos, mas eu acho que nós precisamos olhar a indústria de redes como um condomínio e olhar a indústria de redes como e o Brasil como um todo. Enquanto o marco regulatório, enquanto os estados ou enquanto um agente tiver a preocupação apenas para com o seu projeto, a gente deixa de viabilizar a infraestrutura e os investimentos para todos. Um dos preceitos fundamentais
é a universalização do gás. Então, eu tenho que me preocupar com aquela pessoa que é cliente. Eu preciso me preocupar com ela. Mas eu tenho uma preocupação ainda maior com aquela indústria, com aquela pessoa que não é cliente, que precisa do gás para fazer a sua atividade. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Queria só fazer, antes de passar para você, Xará, eu queria fazer um registro. Senador, o Bruno Armbrust, que você citou agora há pouco, Armbrust, chegou ali. Depois eu vou apresentá-lo ali, ó. O senador Bruno está ali. Eu vou apresentá-lo ao Bruno. Bruno, o senador citou o seu artigo agora na abertura e só queria registrar que ele chegou no evento. Xará, como é que a gente faz? Como é que a gente bota todo mundo nessa mesa aí para harmonizar todas essas questões? O comitê que está sendo montado agora e que está começando as atividades lá, o comitê de monitoramento, é um começo? Não é? Como é que você enxerga que a gente pode caminhar para essa harmonização? Pode ser, comitê. Não sou muito empolgado com o comitê, não. Eu prefiro que as pessoas sentem à mesa entre elas para resolver os assuntos, né? Eu acho que eu não sou muito favorável ao governo metendo a colher em muita coisa quando nem precisa, né? Concordo 100%. Eu acho que o mercado livre já deslanchou. Meu ponto é que alguns estados poderiam deslanchar ainda mais. Não estou citando o Rio aqui, eu quis fazer referência a outros estados. Acho que Rio tem sido, inclusive, um exemplo, né? 3 ou 4 grandes migrações, né? Mas, sim, as questões operacionais, a gente só vai ter ciência no dia a dia. Então, né, eu represento muitos clientes ali no Nordeste, contratando capacidade na TAG, fazendo transferência de molécula entre traders dentro da rede. E muitas coisas a gente aprendeu. Os problemas vieram depois que você começou a fazer essas transações. Então, é difícil antecipar tudo. Inclusive, você não consegue ter solução regulatória para tudo. A verdade é essa. Se você for esperar a solução regulatória para tudo, a solução não vem. Então, o Eric estava falando, né, da antiga lei do gás, lá 2009, né, veio o decreto em 2010, se eu não me engano, ou um pouco depois, estabelecendo a entrada e saída, então nem estava na lei de 2009 ainda tinha um conceito de ponto a ponto, né, o fluxo físico. Então, por que isso? Porque o mercado exigiu isso, o mercado exigiu solução que a lei não dava. Então, eu acho que o que vai acontecer na prática os agentes vão sentar à mesa. Eu acho que teve uma época, alguns anos atrás, de muito litígio, muita briga, cada um, concordo 100%, cada um defendendo ali o seu espaço, puxando a sardinha para o seu lado. Mas eu acho que a prática demonstra que o mercado livre é uma coisa boa para todos, não só para o comercializador, não só para o consumidor que quer pagar menos, mas você aumenta a base da distribuidora, né? Então a distribuidora sai de uma base potencialmente pequena, incentiva indústrias a virem para o seu estado e acaba ganhando muito mais dinheiro na TUG, na tarifa de movimentação, do que poderia ganhar no mercado cativo. Então, acho que eu acredito em soluções consensadas entre as partes privadas sentadas à mesa, como você colocou, e regulação na medida do necessário quando as partes privadas não conseguem resolver seus problemas e de forma a dar segurança jurídica e não esperar a solução regulatória para todos os problemas. Eu acho que esse é minha dica. Mas tem uma parte que precisa da regulação, não vai ter como, né? Que vai ter que tocar ali, não vai ter jeito. O vídeo queria pegar um gancho numa questão que o Eric trouxe, que é a questão do WOC. O Eric levantou aqui. Você enxerga como, dentro do comitê de monitoramento, toda essa discussão que está tendo, o WOC, como a principal questão, como é que você enxerga esse movimento? Hoje o principal caminho para a gente conseguir trabalhar? E eu queria também aproveitar e fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Fed. Como é que você enxerga esse movimento de harmonização? Como é que a gente senta todo mundo na mesa e converge para o mesmo ponto?
Eu vou começar pela segunda. E eu vejo hoje, e a gente conversa com os diferentes elos da cadeia, muitos consensos importantes para a gente avançar na agenda. Só que a gente está num momento em que não basta concordar, a gente tem que agir em conjunto, né? Então tem muita coisa que tem que ser transformada para facilitar o ambiente de negócio. E não esperar que apenas o governo faça, mas que os privados, olha, principalmente as pautas operacionais, né, para harmonizar e dar liquidez às transações, a gente tem que concordar e agir junto, né? Me permita aqui um disclaimer, né? Estou com o Felipe aqui, advogado, mas quando a gente fala de regulação, eu acho só a Bíblia que não trocou nenhuma cláusula ainda, né? Não sei se tentaram trocar, né? Mas o resto, a regulação tem que ser pró-mercado. A gente trabalha no layer do dia a dia em cima da complexidade que existe, né? Das múltiplas situações, a gente tem que trabalhar no layer estratégico para mudar, para simplificar, para facilitar as trocas. O consumidor livre é um aliado. Na Europa, todos viraram livres. Claro que a Dona Maria ficou através de um trader e tal, mas eu acredito, independente da interpretação do que está na Constituição ou não, o nosso papel logístico de indústria adutoviária complementar é realmente ser a internet do gás. E no Brasil, a vontade que dá é dizer o seguinte: você tributa um e-mail assim, para onde você manda o e-mail, você tributa de uma forma diferente, ou você viabiliza que a internet, os encontros aconteçam. Eu tenho certeza que a gente pode demonstrar que a arrecadação da cadeia seria muito mais simples e mais volumosa para todos os entes federativos, organizando, dando liberdade para as transações e simplificando ela. Então, esse é o layer estratégico, né? Eu brinco até, falei uma frase forte no início, anos atrás, que o CineF foi um passo certo na direção errada, porque ainda você vincula muito um aspecto físico de uma indústria que é virtual. Você não tributa o elétron assim. Na Europa, a gente não fala de milhão de BTU, a gente fala de megawatt. Ninguém come elétron, nem come gás, né? Ele é energia para virar alguma coisa. Então, o nosso sistema logístico, na verdade, você tem um direito de uso, assim como você tem o direito de usar a internet. Não importa para onde você foi para você tributar. Você pode fazer a própria alocação dos entes federativos entre os medidores que estão na cadeia. Então, o consumidor livre é um aliado, sim, né? Quando eu brigo do consumidor preso, é porque, de certa forma, nós, brasileiros, nós estamos prendendo o consumidor, porque tem um monte de... né? Ele não é uma ameaça. E no momento que você tiver esse mercado dinâmico, fortalece o hub de transações, as flutuações das posições dos agentes, você liquida nessa plataforma, como é lá fora. Então, a gente está vendo um grande ainda, um crescimento importante, mas são os maiores volumes que estão migrando. É uma migração ainda parcial, que ele migra na molécula, não migra no transporte. Eu brinco que é um cachorro trocando de coleira, ele continua preso. Porque quando você contrata a entrada e a saída no sistema, é como você está na internet. Você consegue trocar sua posição com muita facilidade, você consegue encontrar o mercado. Isso é poderoso para reduzir preço. Todo mundo olha a experiência, o próprio Nordeste, que fez o primeiro movimento mais intenso, reduziu 20%, né, o preço médio da molécula. Isso em 22 e 23, tem estudos aí que mostram, foi 4 bi de economia, né, para os usuários. Então, isso é muito poderoso. A gente tem outros instrumentos, plataforma de balanceamento, que a gente tem forçado também para dar liquidez. E nós não estamos inventando a roda, não. Isso a gente opera em outros mercados pelo mundo. É assim, a Naturgy também opera, sabe disso, né? A NTS, a Brookfield e também. Então, isso é muito importante. E sobre o WOC, né, realmente é um problema, a gente carece uma metodologia com referências também internacionais, mas com os parâmetros brasileiros, que dê segurança para o investidor e dê previsibilidade também para os usuários, de como vai se comportar essa remuneração ao longo do tempo, seja para o capital próprio, seja para a remuneração de capital de terceiros, também tão importante para alavancar os nossos financiamentos. Nós investimos com visão de longo prazo, com 30 anos, fora o tempo do projeto e execução. Podem chegar a 35, 36 anos, ou seja, para colocar dinheiro assim no longo prazo. E o problema do custo Brasil, pessoal, não é... Às vezes, outro dia me deparar até um alto executivo do poder público falou: poxa, Ovidio, mas me preocupa qual vai ser o impacto desses investimentos na tarifa. E eu falei: e qual é o impacto de não fazer nada? O Eric colocou muito bem. Então, nós temos que fazer investimento até para atender o mesmo mercado, porque as ofertas estão vindo de pontos diferentes.
Então, o propósito da nossa indústria logística, transporte e distribuição, de atender com segurança e levar competição, é para baixar o preço do gás. Uma coisa é o custo do gás, outra coisa é o preço. Então, nós temos que ter uma responsabilidade sobre esses investimentos e, para fazê-los com segurança, eu admiro os nossos acionistas que querem botar dinheiro para receber em 30, 35 anos. Algum de vocês aí colocaria com o OC que hoje, se fosse atualizar pela metodologia ultrapassada, daria em torno de 6%? Algum de vocês colocaria, eu faço 6% para 30 anos? Né? Alguém faria isso hoje? Então, o Brasil está travado na agenda de investimentos, precisa realmente rever, porque o setor de infraestrutura, que é tão importante para toda essa cadeia aqui, e nós temos gás, mas precisa investir para que ele seja disponível. Eu só ia colocar aqui um reforço de uma pauta comum, que é o seguinte: quando a gente fala que todo esse setor aqui, a gente está pregando meio para convertido, o gás, né? Se a gente não fizer o gás advocacy para fora, não defender o papel do gás na transição energética, nós podemos dobrar o mercado de gás no Brasil, reduzindo emissões, tem tantos setores hard to abate. Se nós não nos unirmos, não identificarmos pontos comuns na agenda, seja para dar liquidez às transações, seja para defender o gás, facilitar a migração do consumidor livre. Se nós, não basta concordar, sair no cafezinho, pregar para nós mesmos, se nós não agirmos, né? Esse é o desafio que eu faço a todos aí. Legal, bacana o vídeo. Portela, como é que você vê esse desafio que o Ovidio acabou de colocar, da indústria se unir e conseguir fazer esse advocacy que ele colocou aqui do gás na transição, aliado ao crescimento desse mercado? Como que a gente pode construir isso junto, fazendo com que a sociedade entenda melhor esse movimento da indústria de gás no Brasil? É uma bela provocação, né? Eu acho o seguinte, olhando ali a questão do copo meio cheio, meio vazio. A gente fez o mais difícil, na minha opinião. Criar uma lei só para o gás em 2021, para mim, foi o mais difícil. No seguinte 7 sentido, anos, né? O Brasil... A lei tramitou por 7 anos. Pois é. Não, é verdade. Ali houve diálogo. Ali houve diálogo. Né? O senador Laércio, Marcelo sabe disso, né? Muito diálogo. E esse diálogo gerou uma lei que nós não copiamos, por exemplo, os Estados Unidos, por uma questão muito óbvia. Os Estados Unidos têm um mercado tão líquido, tão líquido, tão líquido, que nada ali pode se assemelhar ao nosso, os modelos. Mas nós olhamos o europeu, que passou pelo unbundling, o europeu também passou pela coisa do monopolismo, etc. E o europeu fez uma coisa muito, muito difícil, que a comunidade europeia se integrou em dutos. A consequência da lei do gás, da lei do mercado unbundling europeu, foi a integração dos países. Essa foi a consequência. A cada 5 anos havia uma diretriz. Então, a diretriz agora é se integrar, porque, pasmem, eram isolados. Quando houve o advento do Nord Stream 1 e 2, a Europa se sobreviveu em gás graças a essa integração. Né? A gente está lá, nós estamos lá também em outros investimentos, e essa integração unbundling, que é a criação de uma indústria. Ora, essa indústria que não existia. Mas existia o duto, mas não existia a indústria. Né? Hoje nós temos quadro próprio, nós temos investimentos em... A gente tem até uma fotografia bem bacana, que é antes e depois da gente começar a operar, e não é mérito nosso ou demérito de quem produz e tinha o produtor com dutos. Não é um mérito ou demérito. A menina dos olhos nossos é um compressor e um pipeline. O barato do unbundling não é só a questão de abertura, é a questão da produção da indústria, a criação da indústria. Então, essa indústria, uma vez criada, ela já tem aí seus 4 anos de idade, vamos chamar assim, após a lei do unbundling, ela agora está preparada para sentar e dialogar. A gente começou a dialogar bastante com o órgão regulador nosso, é muito importante. Há uma questão que tem que ser colocada: nós somos muito, muito, muito parecidos com as distribuidoras. Nós não comercializamos, a gente é infraestrutura. Infraestrutura em alta pressão, infraestrutura em baixa pressão. Então, a gente também precisa nos dar as mãos
para poder dialogar, porque é muito claro, você tem o produtor, você tem a indústria de alta e baixa pressão, isso é muito claro. E você tem uma lei. Eu faço sempre uma analogia com uma coisa que parece óbvia para todo mundo, mas no gás não é tão óbvio. A gente está passando no Brasil por uma grande reforma tributária, né? Vocês aqui do escritório devem ter 300 mil frentes disso aqui. É razoável pensar que no dia seguinte à aprovação da reforma tributária, literalmente, ninguém vai trabalhar em nenhum desdobramento dela. E ela vai acontecer, os impostos todos vão automaticamente se juntarem, e nós vamos ter aí 3 impostos. É razoável isso? Alguém consegue imaginar essa cena? E por que, então, a gente imagina a cena de que no dia seguinte à lei do gás, tudo se resolve? Por quê? É diferente? Não tem nada diferente. É nessa hora que o diálogo tem que ser mais intenso. Parece assim, senador, parece que a gente dialogou tanto, quando acabou a lei do gás, está tudo resolvido. A gente parou de dialogar. A sensação que eu tenho é um pouco dessa. E ali, nessa hora, você falou de comitê de monitoramento, o comitê tem que fazer a parte, ou se ele dialogar. Bota todo mundo na mesa e vamos dialogar. Não é colocar, não, vai ser assim, vai ser assado. Dialogar. Tem vários issues que a gente tem que resolver, vários deles, e impactos. Mas a gente tem que entender qual é o frame regulatório que a gente escolheu para nós brasileiros. Os brasileiros, em 2021, representados pelo nosso Congresso, e muito bem representados, por sinal, pelo senador, conduziram uma discussão com a sociedade brasileira de uma lei do gás. Essa lei é unbundling, e ela tem uma série de coisas. O nosso órgão regulador tem que pegar aquilo como um checklist e executar com diálogo. Aquilo introduz um sistema, um frame regulatório novo no país. Agora, se ele não for colocado na mesa e executado, você não vai conseguir ver na plenitude as melhorias. O copo meio cheio faz com que nós consigamos ver coisas que estão acontecendo, mas só com ela, isolada, sem desdobrado. Então, por exemplo, a questão do consumidor livre, a questão de você ter hoje novos carregadores, né? A gente não tinha isso, né? Tudo isso está acontecendo. Por quê? Porque o mercado tem vontade de acontecer. Agora, isso pode ser catalisado olhando o princípio da lei do gás e olhando que esse princípio, como é que ele se estabelece e como é que ele convive nos estados. Isso é a base de diálogo, é na base do entendimento. E aí sim nós vamos começar a ver coisas, por exemplo, que é o desejo de todos nós, que são os choques de oferta em pontos estratégicos. A Europa ela conseguiu fazer um grande movimento de players disputando o market share, exatamente fazendo um choque de ofertas em pontos virtuais. E a gente criou o POC. O POC ajuda nisso. A gente tem uma parceria aqui muito grande entre as 3, em que a gente tem condições de fazer com que esse acesso aconteça de forma automática. Desengargalando cada vez mais a malha, cada vez mais nós vamos ter choques de oferta. Um ponto notável no Rio, na região sudeste, é a Replan. A Replan pode receber gás da Bolívia, da Argentina, pode receber gás nacional, e cada vez mais vai receber gás nacional. E ali vai se estabelecer uma grande disputa de market share. Olha que benefício enorme, né? Outro ponto notável é na Bahia. A Bahia tem um ponto notável também. Pode receber gás tanto de nacional, quanto importado, quanto também gás onshore, e gás também, quem sabe lá amanhã, de Sergipe Águas Profundas. Então, é esse choque que vai dar a disputa do market share, a disputa por preço, a disputa de mercado que todo mundo sonha e que o continente europeu passou há 30 anos atrás. Aconteceu isso lá. Então, o diálogo é muito difícil. Só para resumir, porém, o mais difícil nós fizemos, a criação de uma lei, depois de 7 anos de muita discussão. O que tem que continuar, eu acho que essa continuidade acontece no Senado, através do senador e das lideranças, e também do governo, quando ele coloca lá comitês de monitoramento. O comitê de monitoramento devia ser para... E o desdobramento, como é que está? Está faltando o quê?
E qual é o seu ponto de dor? E qual é o seu ponto? Porque vai haver, querendo ou não, pessoal, haverá desequilíbrios. E esses desequilíbrios têm que ser conversados. Por isso que, quando no primeiro desequilíbrio, todo mundo se afasta e não discute. Aí pronto. Né? É assim e o diálogo tem que acontecer exatamente para a solução de desequilíbrios. Legal, Eric. Alessandro, eu vi você concordando, balançando a cabeça quando o Eric falou várias vezes sobre o diálogo e o choque de oferta também. Como é que você vê essas duas questões caminhando juntos? Eu, além de balançar a cabeça nesses momentos, eu balancei quando o vídeo falou da diferença entre o custo do gás e o preço do gás, né? Porque é importante isso. A gente precisa ter esse choque de oferta para cair o custo do gás, de forma com que a gente possa enxergar o gás como energético de transição e impedir que haja migração de indústrias para outra matriz energética. Porque a saída de indústria, a saída de um cliente para a adoção de uma outra matriz energética, que às vezes é até mais poluente do que o gás, isso gera um efeito em cascata negativo. Isso tira volume da distribuidora e aí isso não diminui. São conceitos que se contaminam, né? Quanto maior a venda, não necessariamente eu quero dizer que o maior é o lucro da distribuidora. Ao contrário, quanto maior a venda, maior a modicidade tarifária. Menor é o custo para todos da indústria de rede. Então, voltando, quanto maior o volume, mais baixa a tarifa da distribuidora, mais baixa deve ser a tarifa da transportadora. O conceito é esse. Então, quando nós vemos o preço do gás extremamente elevado, que faz, por exemplo, que no Rio de Janeiro, onde 60% do meu mercado é GNV, e você tem o condutor do veículo optando pela gasolina, você está tomando uma decisão não racional sobre a ótica econômica, não racional sobre a ótica ambiental, e você vai prejudicar, e muito, a coletividade. Então, o que é preciso fazer? Ter o choque de oferta, cair o preço do gás, estimular a indústria, estimular o consumo de GNV. Políticas positivas. Aqui em São Paulo eu posso citar que um trabalho nosso que nós fizemos no âmbito do P&D, na época chamava-se Corredores Azuis e hoje já rebatizado para Corredores Sustentáveis, é a conversão de caminhões para GNV. E isso é um trabalho, Felipe, que não é de curto prazo, porque você precisa primeiro gerar a infraestrutura nas rodovias para que o caminhão possa sair da fábrica com a matriz GNV. Se ele não tem a infraestrutura de rodovia, ele fica parado no meio da pista. Então, o primeiro ponto é esse. Então, gera o quê? Investimento. Aí eu repito o vídeo, né? São investimentos de longo prazo a uma OC muito inferior, por exemplo, à taxa Selic que a gente tem hoje. Mas eu acho que, se a gente for entrar nesse debate, precisaríamos de mais uma hora de painel. Creio que ficarei sendo chato e repetitivo aqui. É isso. Entender, precisamos nos unir, ente público, ente privado, para entender e fomentar a indústria do gás. Quanto maior for a venda, quanto maior for o choque de oferta, menor será a tarifa da transportadora, da distribuidora, e maior será o consumo de todos. Isso é um círculo virtuoso e não vicioso. Legal, obrigado, Alessandro. A gente já avançou aqui na nossa hora e a gente vai encerrar esse painel por conta do horário e a gente acabou avançando muito aí, iniciamos mais tarde, mas eu queria agradecer mais uma vez ao Felipe Ferres, ao Ovídio, ao Eric e ao Alessandro pela gentileza de estarem aqui com a gente nesse painel. A gente agora vai convidar os próximos para discutir o choque de oferta, né? Obrigado, gente. Obrigado pela gentileza. Ferres, você fica comigo, né? Você pode não perceber, mas a Naturgy está ao seu lado diariamente, sempre trabalhando para você ter a energia que precisa para a sua vida. Estamos com você e sua família em todos os momentos, sejam eles do cotidiano ou de descobertas. Pois esse é o nosso objetivo, tornar o seu dia a dia mais simples, sustentável e especial. Naturgy, 170 anos de histórias que transformam o Rio.
Atuamos no principal eixo produtor, importador e consumidor de gás natural do país. Estamos protagonizando o processo de transição e segurança energética do Brasil, diversificando fontes e provendo infraestrutura, investindo para melhorar o escoamento do gás no país. Somos a NTS,